O Armando Marques, né, começou a intimidar a mim e o Palhinha logo de início. E aí o jogo começou e a gente perdendo 2-1 segundo tempo. Aí tem uma jogada pela linha de fundo, o Baiano, falecido Baiano, entrou, deu para trás e a Carlos fez o gol, era o gol do empate, teria prorrogação. Aí ele foi e anulou. Boa jogada, boa penetração, é gol! Impedimento! Impedimento! Mas é um lance para se discutir muito tempo. É um lance para ser discutido muito tempo. É um lance dificílimo, vejam aí. A menos que ele tenha dado falta sobre o alfinete. Se ele deu falta sobre o alfinete anterior, legal. É onde está colocada a bola. Caso contrário, lance absoluto normal na sequência. Só pode ter sido isso. Eu não vi sinalização, porque o lance foi normal. A condição de Zé Carlos, perfeita. Veja um jogador do Vasco ao fundo. Quando ele anulou, logo depois terminou o jogo, ninguém entendeu porque, né, anulou o gol. Aí eu fui no bandeirinha do lado, que era o Escôfaro, e falei: ô Escôfaro, você anulou o gol? Por que você levantou a bandeira? Eu disse: eu levantei a bandeira não, eu corri pro meio de campo, eu dei o gol. Ele é que anulou. Eu também não sei o que ele viu, não. Nunca explicou por que ele anulou aquele gol. Nunca nós ficamos sabendo, nunca. Então isso reforçou a ideia de que realmente ele estava comprado, né? E aí foi uma lástima, porque o nosso time era muito bom, e o time do Vasco também era, mas a decisão era para ser a decisão no Mineirão, jogo quarta-feira. Nós estávamos concentrados na terça-feira à noite, chegou um comunicado que o jogo tinha sido transferido para o Maracanã, porque tinha havido uma invasão de campo no jogo anterior, no Mineirão, e eles conseguiram, junto lá com a CBD, na época, transferir o jogo para lá. E aí falou o seguinte: ou vocês jogam aqui no Maracanã e decidem, ou entra na justiça, vamos ficar discutindo aqui o que vai acontecer. E nós tínhamos uma viagem para o exterior, que a gente sempre fazia no meio do ano, após a partida, acho que era uma quinta-feira que a gente tinha que viajar para os Estados Unidos. E a gente não poderia viajar. E aí o presidente do Cruzeiro, o Felício Branco, falou: vamos jogar lá mesmo, que a gente ganha em qualquer lugar, porque o nosso time é muito melhor do que o deles. Mas ele não contava com essa participação da arbitragem, né? Ó. E aí nós jogamos, perdemos e viajamos para o exterior. Mas foi uma pena, porque a gente poderia ter ganho aquele título, porque mesmo o time do Vasco sendo bom, mas dentro da competição o Cruzeiro foi bem melhor. Mas você, pelo Cruzeiro, foi campeão pela Libertadores. Quais títulos você conquistou? Foram 4 mineiros e 1 Libertadores. E pelo Atlético, 4 mineiros também. E o mais curioso desse foi o jogo da final da Libertadores contra o River Plate. Foi esse. Da história da falta com o Joãozinho. Como é que foi isso? No início do jogo, o árbitro reuniu os capitães e disse o seguinte: que as faltas, quando ele desse cartão amarelo para alguém, que as faltas só poderiam ser batidas com a autorização dele, porque ele ia anotar o cartão amarelo e tudo, que tinha que ser assim. Então nós estávamos ganhando de 2-0, jogo fácil pra gente, e aí saiu uma falta. E ele tirou o cartão, deu o cartão pro nosso jogador e pegou o caderninho para anotar. Nisso o jogador deles bateu pro outro, o outro chutou, a bola foi próximo do Raul, o Raul não fez menção de ir na bola, 2-1, aí nós brigamos com ele. Pô, você não disse que só com a autorização sua? Ele não falou nada, correu pro meio de campo, deu gol. Logo depois eles empataram. Aí chega o segundo tempo, tem essa falta. E aí o Piazza, quando eu me aproximei da bola para bater, o Piazza quis bater a falta rápida, sem autorização do árbitro. Dar um passo pro Palhinha, que estava desmarcado dentro da área. Eu percebi, pisei no pé dele e começamos a discutir. E eu falando para ele: calma que eu vou fazer o gol, não vamos bater não. Não, vamos tocar. Eu digo, aí ele começou a me xingar. E quando ele começou a me xingar, ele virou de costa para mim, foi andando em direção ao meio de campo. Eu virei também xingando ele. Aí o Joãozinho estava do meu outro lado, foi e bateu sem autorização do árbitro. Quando ele bateu, que eu virei assim, a primeira intenção minha foi de xingá-lo, né? Quando eu fiz assim, eu vi a bola entrando, olhei pro juiz, ele correu pro meio de campo, aí nós estamos correndo atrás dele, mas para abraçá-lo, e ele correndo a gente, ó. E a gente atrás dele, pô. Aí foi aquela festa. O Corinthians, campeão em 77, ele sofre a falta. 43 do segundo tempo. Quem vai para a cobrança? Claro, o Nelinho.
os maiores cobradores de falta de todos os tempos. Então o Nelinho para a cobrança, 43, segundo tempo. Você lembra que o River cobrou uma falta sem autorização. O Nelinho vai ajeitando a bola, mas quem aparece? Joãozinho. Inesperadamente, enquanto todo mundo esperava a cobrança do Nelinho, o Joãozinho foi lá e cobrou. Ele passou à frente do Nelinho, que era o maior cobrador de faltas, e foi para o banco de reservas num lance de muita audácia. E fica aí a pergunta, o Joãozinho, que era conhecido pela sua habilidade, tanto que ele tinha o apelido de bailarino, fez jogadas fantásticas defendendo a equipe do Cruzeiro, e ele era o mais novo do grupo, tinha 22 anos. E aí a pergunta, foi um lance de gênio ou foi irresponsabilidade? Tem um detalhe aí, ó. O preparador físico Lacerda do Cruzeiro chutou a bola para cima, levou um soco do zagueiro Lonardi do River, o massagista Guido também foi para cima. Resumindo, Alonso e Ronaldo acabaram sendo expulsos e o Cruzeiro garantiu o título com esta falta cobrada pelo Joãozinho no último minuto. Loucura que deu certo, Foi, né? a loucura que deu certo. Dentro do vestiário, Zezé Moreira falou que ele não ia voltar com a delegação, que ele tinha sido irresponsável. Aí tivemos que acalmar o treinador. Quando nós chegamos no hotel, conversamos com o vice-presidente, Carmen Furlete, contamos a história, ele falou assim, vamos conversar com ele. Nós conversamos, eu digo, seu Zezé, o homem é o gol do título, cara. Como é que nós vamos chegar em Belo Horizonte sem um cara? Pô, vai entrar no carro de bombeiro lá. Tem que ir o cara. Aí ele fala, então tá bom. Aí ele deixou. Aí o Joãozinho voltou.